Daremos continuidade à construção do nosso projeto da aplicação bancária. Na aula passada, nós vimos a construção de uma classe conta, e nessa classe conta definimos alguns atributos que identificam as características de todo objeto do tipo conta. Vimos o conceito de um construtor padrão que inicializa todos os atributos da classe com valores padrão, como por exemplo um número que é inteiro, um valor 0, o correntista que é uma string com um nulo e o valor que é um float com um número de ponto flutuante. Vimos também os métodos de acesso, os gets e sets, que permitem que a partir de uma aplicação Java possamos então manipular os valores dos atributos de uma classe, visto que esses atributos foram assinalados como privados. Nós devemos prover na estrutura da classe métodos públicos que permitem então o acesso a esses valores. Dando sequência na estrutura da nossa classe, veremos agora o conceito de sobrecarga de métodos. O conceito de sobrecarga de métodos é muito utilizado na orientação a objetos, visto que ele permite flexibilizar a estrutura de manipulação de métodos dentro de uma determinada classe. Ou seja, eu posso, na verdade, criar uma nova forma de acesso a um determinado método, modificando a lista de argumentos que ele recebe, tanto a ordem dos valores desses argumentos como no número desses argumentos. Então, este conceito ele é muito utilizado, por exemplo, na escrita de métodos construtores de uma classe. Como, por exemplo, nesta classe conta, nós temos o método construtor contra default padrão, ou seja, no momento que nós formos criar um objeto do tipo conta, como nós vimos aqui no nosso app contas, nós invocamos esse construtor padrão. Neste caso, desta aplicação app contas, ele está invocando o construtor padrão da classe e, por sua vez, esse construtor padrão gera para nós um objeto denominado C1 com todos os seus atributos com valores padrão, zerados. Se eu quiser alterar os valores desse atributo, posteriormente eu tenho que chamar os seus respectivos métodos set, como nós podemos observar aqui embaixo. Nós podemos prover na estrutura dessa classe conta, certo, outras formas de criar objetos do tipo conta. Ou seja, nós podemos então prover uma forma de criar um objeto do tipo conta, já inicializando aqui, no momento de sua instanciação, os valores iniciais desses atributos, para que não precisamos recorrer a esse artifício, criar primeiramente o objeto e depois ajustar os valores iniciais. Para isso, nós vamos recorrer então ao conceito de construtor. Então aqui nós vamos criar uma nova assinatura para esse método conta, que é o nosso construtor da classe. A assinatura nada mais é do que a identificação do tipo de retorno de um determinado método, o seu nome, o seu identificador e a lista de argumentos que ele recebe. Neste caso, a assinatura deste método vai ser esta, o nome do construtor conta, mais como argumento nós vamos passar um número, um inteiro que é o número, mais uma string correntista, mais um float valor. Notem que esta modificação que nós acabamos de fazer, certo, gera uma nova forma deste método denominado conta. Aqui eu apaguei as chaves, vou colocar novamente. Então, nós temos agora duas assinaturas do mesmo método na estrutura da classe conta. Essa primeira não recebe nenhum argumento, nesta segunda nós recebemos 3 argumentos. Ou seja, pelo simples fato de a gente modificar a estrutura deste método, nós estamos, na verdade, implementando o conceito de sobrecarga desse método conta. Ou seja, nós temos dois métodos com o mesmo nome, conta, mas que se diferenciam pelo número de argumentos que eles recebem, certo? Então, este método conta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles argumentos que recebeu como parâmetro,
e associar a cada um dos seus atributos. Então, o número que eu recebi aqui, eu atribuo coloco esse valor número no atributo número da própria classe número. Para isso, eu posso chamar então um método de acesso previamente definido na estrutura desta classe. Neste caso, eu tenho o método setNúmero já definido aqui embaixo. Eu posso usá-lo aqui para atribuir esse valor. A mesma coisa nós vamos fazer para os demais atributos. Então, o correntista, é o próprio correntista que eu estou passando ali, e o valor, o próprio valor que também estamos passando como argumento, certo? Então, desta forma, eu criei então uma sobrecarga do construtor de conta. Nós já podemos utilizar esta sobrecarga no momento da criação de um novo objeto do tipo conta. Para isso, vamos lá no nosso aplicativo, denominado appconta, e vamos declarar uma segunda variável do tipo conta aqui, C2, certo? E aqui embaixo, nós vamos instanciar C2 utilizando aquele construtor sobrecarregado que nós acabamos de criar, ok? Então, eu vou passar aqui já, se eu pressionar Ctrl barra de espaço dentro dos parênteses, a NetBeans IDE já apresenta para a gente uma dica dos construtores que nós temos definidos nesta classe. Nós temos o construtor padrão e o construtor sobrecarregado que recebe nesta ordem um inteiro, uma string e um float, certo? Isso facilita a nossa vida, né, para a gente poder verificar a forma de criação dos objetos. Então, eu vou colocar aqui o número da conta, depois vem o correntista, este vai ser o ciclano, e por fim o valor inicial da conta, certo? Bom, vejo aqui que agora, esqueci aqui do Fzinho de float. Então, vejo aqui que eu tenho agora dois objetos, o C1 e o C2, ambos do tipo conta, mas criados de forma diferente. A primeira forma, criado através do construtor padrão, e a segunda forma, criado através da sobrecarga deste construtor. A diferença é que nesta segunda forma, no momento da criação do objeto, eu já atribuo valores iniciais a ele, enquanto que na primeira forma, nós criamos objetos com valores vazios. Dessa forma, temos que alimentar esses dados posteriormente. Aqui embaixo estamos mostrando os dados do objeto C1 e embaixo, vou fazer uma cópia aqui e colar aqui embaixo e vou fazer agora a apresentação dos dados do objeto C2. Então vamos trocar aqui, ao invés de C1, vamos mostrar aqui C2.getNúmero, C2.getCorrentista e C2.getValor, certo? Salvamos aqui, vamos executar a nossa aplicação. Vejo aqui o resultado de saída. Temos aqui então os dados do objeto C1 e aqui embaixo os dados do objeto C2, certo? Então este é o conceito, pessoal, de sobrecarga de métodos, ok? São dois métodos com o mesmo nome na estrutura da classe, mas com assinaturas distintas, certo? Lembrando que a assinatura nada mais é do que o tipo de retorno do método, o identificador, ou seja, o nome do método, e o conjunto de atributos que nós passamos dentro dos parênteses. Não somente o conjunto dos atributos, mas também a ordem como eles são passados. Aqui eu estou passando um int, que é o número, um string, que é um correntista, e um float, que é o valor. Se eu modificar a ordem aqui, eu já estou criando uma outra sobrecarga. Por exemplo, se eu criar aqui embaixo uma nova sobrecarga de conta, passando esses três argumentos, mas em ordem distinta, eu estou criando uma terceira sobrecarga do método conta. Ok? Então este é o conceito de sobrecarga. Aproveitando aqui, vamos ver mais uma funcionalidade da NetBeans IDE, né, que é a possibilidade de a gente fazer pequenas alterações no código que não modificam o seu comportamento, mas permite que a gente faça essas alterações estruturais, né, de forma a adequar, né, dar mais clareza, mais legibilidade ao código.
certo? Isso aí são chamados de operação de refatoramento de código. Então aqui, o que eu vou fazer? Esta variável aqui, esse atributo da classe conta denominado valor, na verdade eu gostaria de chamar de saldo. Só que esse atributo ele é referenciado em diversas partes do nosso código, como a gente pode observar, certo? Então eu vou fazer uma operação que ele gere automaticamente para a gente essas modificações no nosso código. É uma operação então de refatoramento de código. Para isso eu seleciono aqui o valor, clico com o botão direito do mouse e vou lá em refatorar. Neste caso eu quero aplicar uma operação de refatoramento que vai renomear esta variável. Clicamos aqui com o botão do mouse e selecionamos aqui um novo nome. Eu vou chamar então de saldo este atributo. Eu vou aplicar, né, essa alteração em todo o código e também vou renomear os getters e setters, ou seja, os métodos de acesso a esse atributo, que antes estavam setValor e getValor, para que fiquem setSaldo e getSaldo de acordo com esse novo nome que eu estou dando para o atributo. Clicando em refatorar, então a NetBeans IDE aplica essas alterações automaticamente no nosso código, certo? Chamando esse atributo de saldo e agora os métodos de acesso getSaldo e setSaldo, inclusive a variável que ele passa como argumento aqui, ok? Muito bem. Lá no nosso appconta, ok, nós vamos ter também aqui já uma referência a esse mesmo método que foi criado ali, setSaldo e getSaldo, certo? Muito bem. O próximo conceito que nós veremos nessa nossa aplicação é a associação entre classes. Vejam bem, este atributo denominado correntista, nós criamos ele como uma string. Só que, na verdade, um correntista na nossa aplicação bancária, ele tem bem mais informações do que simplesmente uma string que define o nome dele, certo? Todo correntista, numa aplicação bancária, ele possui, entre outros atributos, um nome que identifica ele, o CPF, identidade, informações sobre endereço e assim por diante, certo? Então, na verdade, o nosso correntista, ele é um tipo de dado também estruturado, ou seja, nós temos que criar uma classe no modelo de classe da nossa aplicação para representar esse correntista, que nós vamos chamar de pessoa. Certo? Então vamos clicar com o botão direito aqui, novo, classe Java, e vamos definir a estrutura dessa classe pessoa. Certo? Definimos o nome da classe, vamos tirar esses comentários e vamos aqui então criar a estrutura dessa classe pessoa. Para fins de simplificação, é claro que vão ter mais dados numa aplicação real. Agora, para fins didáticos e simplificação, vamos criar aqui somente dois atributos que identificam pessoa. Então, para nós, pessoa vai ter uma string, que é o nome dessa pessoa, e nós vamos ter aqui uma string, que é o e-mail desta pessoa. Além disso, essa classe pessoa vai ter dois construtores, ok? Um construtor padrão, como nós já criamos em conta, e um construtor sobrecarregado que inicializa todos os atributos. Eu poderia digitar, né, o código diretamente aqui do construtor, como nós estamos fazendo aqui, mas a NetBeans IDE também possui para a gente um atalho que facilita a criação, a geração desses códigos automáticos. Então aqui pressionando Alt Insert, aparecendo aquele menu de contexto que nós vimos na aula anterior, nós temos a possibilidade de gerar aqui automaticamente um construtor. Então, clicando nessa opção construtor, eu vou marcar aqui todos os atributos e vou solicitar que ele gere automaticamente. Agora, então, eu tenho uma sobrecarga do construtor de pessoa. A mesma coisa eu vou fazer para os getters e os sets. Get set, vamos gerar todos os gets e sets, certo? E então passamos a ter a estrutura da classe pessoa pronta, ok?
Muito bem, já posso usar essa estrutura da classe pessoa lá na nossa classe conta. Então, eu vou substituir esse correntista então, por uma pessoa. Correntista passa a ser agora pessoa. Vejam bem, no momento que eu modifiquei aqui o correntista por pessoa, eu tenho que alterar aqui as referências a este correntista. Aqui, muito bem. O nosso set correntista, ele estava aguardando que nós passássemos aqui uma string do tipo correntista, agora nós vamos passar um objeto do tipo pessoa, que é o correntista. A mesma coisa no nosso get, que retorna então o objeto do tipo pessoa. Feito isso, estruturando as nossas classes, vamos também ter que modificar o nosso appconta, porque aqui nós não passamos mais uma string que identifica o nome da pessoa, e sim um objeto do tipo pessoa. Então, para isso, nós vamos ter que aqui definir esse objeto do tipo pessoa, que eu vou chamar de P1, certo? Então, antes de passar a pessoa, nós temos que instanciar P1. Então, é igual a new pessoa. Vamos chamar aqui a primeira pessoa é o nosso fulano. E o e-mail do fulano@gmail.com. Feito isso, eu tenho em P1 um objeto do tipo pessoa. Agora eu passo aqui para o construtor da classe este P1. Ok? Vamos precisar de uma nova pessoa, né, que era o nosso ciclano. Então vamos criar aqui P2, certo? Antes aqui, ou depois, pode ser, tanto faz. Vamos criar o P2 usando o construtor padrão definido em pessoa. Desta forma, né, nós temos que manualmente criar esse objeto P2, associar os dados desse objeto P2, que são o nome, ciclano, e P2.email, que vai ser ciclano@gmail.com. Ok? Muito bem. Feito isso, nós agora podemos associar esse objeto P2 para o correntista DC1. Ok? Mas aqui embaixo nós podemos observar que nós estamos fazendo referência ao correntista. Vejam bem, esse C1.get correntista, ele não retorna mais uma string, ele retorna um objeto do tipo pessoa. Que por sua vez, nesse objeto do tipo pessoa, nós temos um atributo nome da pessoa. Então, para mostrar aqui nesta tela o nome do correntista, nós temos que fazer c1.getCorrentista. Vejam bem aqui, nós temos um método getNome. Então, essa primeira parte aqui da instrução retorna o objeto do tipo pessoa. Deste objeto do tipo pessoa, nós vamos retornar agora o nome da pessoa. A mesma coisa nós temos que fazer aqui embaixo para o correntista DC2. Ao executar a aplicação, nós vamos ter aqui embaixo então a mesma saída que nós tínhamos antes, só que agora pessoa para a gente é uma informação mais rica. Na verdade, pessoa agora para nós é uma estrutura, é uma classe, assim como o próprio conta. Ok, pessoal? Então, nesta aula nós vimos os conceitos sobre a sobrecarga de métodos e vimos também o conceito de associação entre classes, ou seja, agora conta possui um objeto do tipo pessoa em sua estrutura. Então, nós temos uma relação entre duas classes do nosso modelo, que são as classes conta e pessoa. Ok? Muito obrigado, pessoal. Na próxima aula, seguimos, então, na construção do nosso projeto Bancos com novas funcionalidades.